Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. De 8 a 13 de abril, a Oral Unique traz para você a Semana dos Implantes. Uma semana exclusiva e dedicada inteiramente a você que quer realizar o sonho de recuperar seus dentes. Não perca a Semana dos Implantes, de 8 a 13 de abril. É a sua chance de conquistar um belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3015-5555 ou WhatsApp para 99948-5500. Oral Unique, cada sorriso é único. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E nós já estamos no mês de abril, um mês de conscientização. No dia 2 de abril é um dia especial para a gente falar um pouco mais sobre o autismo. E para falar sobre isso está aqui comigo a Marileida Rosa, que faz parte da Aquarela Pro Autista, e a gente vai conversar um pouquinho dessa entidade que muito tem feito aqui pelas crianças da nossa cidade. Bem-vinda. Muito obrigada, agradecemos o convite, né, de vocês para estar aqui mais uma vez, né, como todos os anos a gente acaba aparecendo aqui em abril para divulgar o autismo. E como eu comentei, né, em abril é o mês da conscientização, então a gente agradece o convite de partir de vocês, essa questão de lembrar que essa data a gente tem que ter a conscientização de estar divulgando para o público, né, um pouquinho mais do que acontece na nossa cidade em relação aos autistas. A entidade começou a funcionar em Erechim em 2009. De lá para cá, ela teve um crescimento bastante grande e uma procura também por ajuda bastante grande. São várias crianças que fazem parte daquele espaço. Sim, nós iniciamos em 2010 com o registro, né, do estatuto. Em 2012 a gente começou com 11 autistas na época, né, nós tínhamos 2 só do município de Fora. Hoje nós atendemos 5 municípios de fora, a gente tem 37 atendidos, que é a capacidade que a gente consegue dentro dessa sede onde a gente está. E nós temos uma fila de espera de mais de 40 autistas. Então, quando a gente está trabalhando esse ano para fazer arrecadação de renda para começar a obra da sede nova, né? A gente já tem a planta, né? O projeto. Então, agora a gente está indo atrás de regularizar essa planta, né? De registrar ela e começar a trabalhar na questão, né, das fundações do início. E se nós abrir a sede nova, a gente já tem uma demanda para mais um turno. Então, a gente trabalha hoje meio turno, né? Mas a gente teria condições de já trabalhar em período integral só com a fila de espera que a gente tem. A gente sabe que o autista ele fica limitado de algumas funções. Fora isso, ele é uma criança normal, ele anda, ele se alimenta, ele brinca. Ele precisa dessa socialização para conviver normalmente com as outras pessoas. Alguns pais ainda têm dificuldade em diagnosticar quando o seu bebezinho tem autismo. Você é uma mãe de autista e pode nos orientar nesse quesito. A gente percebe muito isso, que às vezes a gente não observar muito o desenvolvimento do filho, a gente acaba pecando por não ver alguns sinais, né, que às vezes é aparentemente visível, né. Então a gente tem que observar muito o crescimento, o desenvolvimento da criança até os 3 anos, que é onde o autismo aparece. Então, assim, hoje eu tenho um bebezinho de 3 meses e eu consigo ver bem essa diferença. Então, assim, a gente se dá conta como que eu não vi que não acontecia algumas coisas quando o Gustavo era pequenininho. E hoje a gente já tem essa noção. Então a gente vê que assim muitas mães até veem esse atraso no desenvolvimento, mas a dificuldade ainda de se ter um diagnóstico, de ter profissionais capacitados, principalmente aqui em Erechim, que a gente tem poucas indicações para a comunidade, para quem procura a gente, para fechar o diagnóstico. Então assim, aí conforme o grau do autismo, a dificuldade é ainda maior, porque se é muito leve, é mais difícil de conseguir
conseguir fazer diagnóstico o quanto antes, melhor, né? E a gente sabe que a intervenção precoce é a que faz toda a diferença na vida de um autista. Alguns anos atrás, era tão difícil até para médicos identificar que a criança tinha autismo, né? Com o passar do tempo, foi se estudando, foi evoluindo para que hoje a gente consiga chegar a um diagnóstico. Mas é alarmante o número de autistas que nascem no país. Hoje a gente está com um índice, aqui no Brasil não existe um índice oficial, né? Sim. A gente tem nos outros países que a gente acompanha, mas o índice da população é 1 a cada 54, 68 nascidos. Isso. Então é isso que a gente traz. Eu lembro que o meu filho tem 13 anos, quando eu comecei a luta, né? E essa questão toda de buscar informações e saber mais do autismo, se falava em 1 a cada 1000. Então, assim, de 1 a 6, de 1 a 4 a cada 1000 nascidos. Então, assim, a quantidade de diagnósticos, a gente se questiona até se o que melhorou foi a questão de ter pessoas capacitadas para fazer o diagnóstico ou se esses autistas estão aparecendo mais. Tem pessoas que ainda falam em epidemia, né? Mas não sei se seria isso. Eu acredito que hoje as pessoas estão mais preparadas para diagnosticar um autista. Com certeza. Características que tem um autista? De que forma a gente consegue identificar uma criança autista? Aí é que está a questão da coisa, porque assim não existe 2 autistas iguais. Tem muitas características que são comuns entre eles, mas assim, tu nunca pode se basear de um com o outro. Então, o que é mais marcante na questão do autismo para diagnóstico é a falta de interação social, a comunicação e o uso da imaginação. Ainda isso é o ponto mais forte e é mais comum entre todos, desde o nível leve até o grave. Sim. Mas assim, tem autistas que não apontam, tem autistas que não olham no olho, tem autistas que não choram, outros choram demais, autistas que andam na ponta do pé. Uma coisa muito comum também, a gente vê, eles fazem muito flapping, né? Balanço de corpo, balanço de braço, flapping, que a gente chama, né? Sim. Então, isso é uma das características de um autista. Então, assim, o diagnóstico exige uma tríade de vários sintomas e não existe um exame de imagem que vá mostrar que é autista, não, é no comportamento. Então, o exame e o diagnóstico é clínico. Então, assim, às vezes ele demanda 2, 3 vezes, 4 vezes uma ida ao neuropediatra para conseguir fechar um diagnóstico, né? Falaste que não existe um autista igual ao outro. Existe graus de comprometimento do autismo? Existe. E o autismo é a única deficiência que a gente diz que ela é moldável. Porque assim, fazendo a intervenção precoce, que é o que a gente busca muito na Aquarela, e o nosso Estatuto prevê os direitos, né, das pessoas com autismo, é trazer do grave, do moderado para um leve. A gente consegue, ao mesmo tempo que a gente, se não trabalha um autista leve, ele pode vir a ser moderado ou grave. Então, ele pode mudar dentro desse quadro do transtorno o grau do autismo dele. Então, por isso que é importante a gente se ter políticas públicas, de se ter auxílio às famílias, orientação, para que essas famílias consigam ter essa condição de estar auxiliando essa criança para que ela tenha um prognóstico o melhor possível na vida adulta. Pois é, e essa criança, quando começa a ir para a escola, como é que é o relacionamento dela com as outras crianças? Existe também um entendimento, uma preparação da escola de socializar a criança autista e aquela que não é autista? Hoje, graças a Deus, a gente já tem um pouco mais de entendimento das pessoas dentro das escolas, né? Os professores, os colegas, né? Dessa direção. Não são todas as escolas que têm essa abertura, assim, né? De querer saber mais sobre o autismo. Não são todos os professores também que têm essa vontade de fazer a diferença na vida do autista, porque assim, eles são desse jeito e se nós não entrarmos no mundo deles e não buscar como a gente trabalhar com ele, ele não exige nada. Então, assim, na verdade, quem tem que se moldar autista é a sociedade fora. Tanto que a gente sempre diz que diferente é o mundo que queremos. Porque a gente que tem que estar entendendo o que o autismo traz para a gente poder dar ter uma abertura ali para poder interagir com essa criança. Não basta só estar na escola. A escola tem que saber como cada autista funciona, como é aquele aluno especificamente. Como eu falei, não são 2 iguais, então cada autista
autista tem uma demanda, tem uma dificuldade, tem uma potencialidade, e isso os professores têm que saber, têm que estudar muito, desde a base do autista até o indivíduo autista, para poder desenvolver as suas atividades, né? E quando chega na adolescência? O Gustavo, por exemplo, já está se encaminhando para a adolescência. É um período que a criança normal, ela passa por uma fase de muita mudança. É difícil, às vezes, o relacionamento pai-filho nessa idade, é um pouco conturbado. E com a criança autista? O autista sendo bem trabalhado nessa fase, a gente já consegue entender muitas coisas do dia a dia dele, né? Sim. Então, assim, eles têm, aí vem a sexualidade, que a gente tem que não estimular, é uma coisa assim que a gente tem que deixar isso acontecer, mas com alguns limites. Eles têm que saber o local onde eles podem fazer tal coisa, onde eles podem se sentir melhor, onde eles devem, onde não devem, né, expor as suas necessidades. Então isso tudo a gente tem que ensinar para eles, porque eles por si só não têm, e é um instinto, né, de cada um. Os autistas leves a gente já prepara desde a parte da interação precoce da infância para o mercado de trabalho. Sim. Tipo, o Gustavo é moderado, então assim, ele não é verbal, então ele tem mais comprometimento, né, mas assim, os autistas leves a gente vê uma potencialidade muito grande neles. Então, assim, a gente estimula muito essa questão do mercado de trabalho. Então, eles já pensam o que eles vão ser, eles vão trabalhar onde, sabe? Isso eles já têm em mente. Eles já desenvolvem alguma atividade, a gente já vê qual a habilidade que eles têm para direcionar isso. Então, a gente já tem essa busca desde a infância, porque quando chegue nessa fase, ele esteja apto para poder ir para o mercado de trabalho, né? E tem a questão da escola também, que às vezes mudam de escola nessa fase também, eles têm que aprender a mudar a rotina de vida diária, porque alguns têm muito apego na rotina, então assim, não pode mudar os amigos, os professores, não pode mudar nem caminho de casa, imagina uma escola, né? Então assim, a gente tem que preparar muito isso, para que quando isso acontecer, eles não tenham dificuldade, né, de estar entendendo o que está acontecendo. E também tem aquela questão das habilidades. Muitas vezes a gente até, nós mesmos, não somos bons em determinado trabalho, mas somos excelentes em outro. O autista não é diferente de nós nesse quesito. E o autista ele é tão autêntico que ele faz muito bem o que ele gosta. Então, assim, era bom se todo mundo fizesse só o que gosta, né? Então, isso é uma das características do autista, né? Mas eles têm uma potencialidade grande, muitos se direcionam para a pintura, nós temos vários lá que a gente segura muito, porque por eles poder se expressar e estar colocando nas telas, né, os sentimentos, e daí tu trabalha em grupos, eles se comunicam, eles fazem lanche junto, então assim, não é só o pintar em si, mas é toda uma atividade, né, dentro desse momento que eles estão lá. Outros já gostam mais da música, outros da informática. Tipo, eu me surpreendi muito com um menino que acabou dezembro, a gente saiu, né, fechou de férias em recesso. Em janeiro a gente voltou, ele estava falando. O ano passado nós tivemos um autista que começou a falar, mas ele falava inglês. Então, assim, eles surpreendem a gente a cada momento, sabe? Ontem mesmo a gente estava com o pessoal do cão terapeuta, né? E daí um dos meninos nossos da quarta trocou o horário para terça-feira. Ele tirou a coleira da Anitta e daí ele disse, pronto, agora ele não é mais cão terapeuta. Tipo, ele queria brincar com o cão, e o cão sendo terapeuta, ele não podia fazer algumas coisas, né? Então, ele deu a entender que sem a coleira ele era um cachorro normal, né? Então, assim, é muito interessante, sabe? A convivência com eles e perceber essas coisas é muito gostoso. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta falando de autismo. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. De 8 a 13 de abril, a Oral-Unique traz para você a Semana dos Implantes. Uma semana exclusiva e dedicada inteiramente a você que quer realizar o sonho de recuperar seus dentes. Não perca a Semana dos Implantes, de 8 a 13 de abril.
abril. É a sua chance de conquistar um belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3015-5555 ou WhatsApp para 99948-5500. Oral Unique. Cada sorriso é único. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje falando um pouquinho deste mês de abril que já inicia. No dia 2 de abril a gente tem esse dia de reflexão para lembrar do autismo. Hoje nós convivemos na nossa sociedade com muitas crianças, muitos adolescentes e até adultos que são autistas. Mas eles se relacionam normalmente, eles têm uma vida em sociedade como qualquer outra pessoa. Isso é importante, né? O autista leve, ele tem toda a condição de estar numa vida adulta, né, fazendo todas as atividades, sendo família, trabalhando, né, tem condições de ter uma vida normal. E a gente sempre diz quando chegam na entidade, né, com o filho, sempre com aquela apreensão, né, como é que vai ser o futuro? A gente sempre diz, faça o melhor hoje. Não pensa no futuro, que o futuro vai vindo, conforme tu vai trabalhando essa criança, ela vai adquirindo as habilidades e ela vai acabar com o tempo sendo autônoma. E é que nem tu comentou antes, nós mesmos temos o nosso lado deficiente, né, que a gente não consegue. Eu, por exemplo, em inglês, eu sou a nulidade, não consigo. Então, assim, todos nós temos essa dificuldade, mas nem por isso a gente deixa de viver, assim como eles conseguem fazer tudo como a gente faz. E a gente convive muito com autistas por aí. Na Aquarela mesmo, assim, a gente tem casos de pessoas que aparecem lá só para saber se eles realmente se enquadram num quadro autista. Porque assim, as pessoas dizem, mas meu médico achou que eu tenho um quadro autista porque eu não faço isso. Porque na escola eu tenho dificuldade, eu quero saber se eu sou autista, sabe? Tem adultos que chegam lá querendo saber, sabe? Porque assim, sabendo qual é a sintomatologia do autismo, as pessoas já vão se enquadrando, né? Então assim, a gente convive com muito autista aí que a gente nem imagina e muito sem diagnóstico. É verdade. E algumas pessoas nem sabem, mas nós temos um ídolo no futebol que é autista. Sim, Lionel Messi, quem disse que ele é um reportagens, autista, né, que ele tem autismo. E a única, é claro, porque ele falou, porque algumas pessoas nem iam saber que ele é um autista. Ele tem um comportamento mais retraído, que é um sinal, mas quem de nós muitas vezes não é retraído também? Uma dificuldade de interação, né? Isso aí. Então, assim, alguns sinais, né? É coisa leve, mas é uma coisa, assim, que convive muito bem com isso, né? Como qualquer pessoa com deficiência que consegue ter uma vida independente, convive muito bem com a sua deficiência, né? Isso aí. Maria, a entidade aqui em Erechim, ela sobrevive de doações. Muitas entidades ajudam a Aquarela, existem muitas campanhas. Qual é o objetivo de tudo isso e qual é a real necessidade? Esse ano, desde o ano passado, a gente já está pensando que esse ano a gente ia trabalhar muito na questão da construção da sede própria. A gente tem um terreno cedido do município, nós já temos a planta, né, já desenhada, então, das nossas necessidades, né, da sede. Ela é um projeto de quase 1.000 metros quadrados, é uma sede muito grande. A dificuldade foi ter bibliografia para nós construirmos uma sede mais adequada possível para o autista, porque algumas especificidades do autista a gente tem que levar em conta na hora de fazer a intervenção. Então, assim, banheiros adaptados, toda acessível, os locais tudo com cores diferentes para eles se localizarem dentro dentro da sede. Então, algumas questões assim a gente trouxe no projeto. Então, esse ano toda a renda que a gente está arrecadando com os eventos, com o imposto de renda que as pessoas estão deduzindo, com os cadastros da Nota Fiscal Gaúcha, a gente está destinando para a construção da nossa sede, né? Pelo menos o início da nossa sede própria. Então, assim, toda doação é bem-vinda. A gente sempre diz que não existe doação pouca, toda ela é acumulativa e no final faz uma grande diferença. E nós temos muitas maneiras da entidade ser ajudada pela comunidade, né? Sim. Então, assim, a gente está à disposição para dúvidas, se as pessoas quiserem fazer alguma ação. Agora, esse mês de abril, dia 2, é o Dia Mundial da Conscientização, né?
por isso a gente está aqui falando do autismo. Nós vamos ter um pedágio dia 6, em 3 pontos de Erechim, aqui nas sinaleiras, né, como a gente todo ano faz, é cronograma da entidade, o pedágio. Então a gente convida as pessoas que tiverem essa conscientização que a gente busca de ajudar, elas podem estar auxiliando nós nesse pedágio. Não precisa necessariamente ajudar com valor, mas estando lá meio-dia, 1 hora, 2 horas, para auxiliar a entidade a fazer essa ação, também já é uma ajuda. Com certeza. Então a gente está com essa ação do dia 6, né, manhã e tarde. Nós vamos ter no mercado de Erechim o troco solidário, também na verdade é a rede, nos 3 mercados a gente vai ter a questão do troco solidário todo mês. A gente vai estar divulgando nos encartes desse mercado que a gente vai estar, em qual semana vai estar fazendo o cadastro da Nota Fiscal Gaúcha, das pessoas que quiserem colaborar. Então a gente vai se dispor a ficar nesses mercados à tarde fazendo o cadastro. Dia 20 nós temos um show, também no 25 de julho, de guitarra e violão com Daniel Sá e Frank Solari. Então vai ser um evento muito gostoso, diferente para Erechim. Então, a gente está trazendo um pouco de cultura, não só a questão do falar do autismo, mas que as pessoas também possam, nesse momento de estar ajudando a entidade na conscientização e colaborando com a compra do seu ingresso, também está podendo aproveitar, né, esse momento cultural, que é um show muito bonito, e a gente já participou de um e a gente está trazendo então para Erechim. E essa sede, provavelmente esse ano ainda inicia a construção. Também é preciso uma equipe maior a partir desse momento para atender lá, porque a demanda também vai aumentar, tudo vai aumentar. Exatamente. A gente até tem projetos prontos para encaminhar, né, para as linhas de incentivo fiscal de mais equipe técnica, né? Sim. Então a gente sabe que para aumentar um turno vai ter que dobrar. Então, por isso que a gente está trabalhando primeiro na construção da sede e depois a gente vai trabalhar nos projetos e ações para arrecadação para manter uma equipe, né? Que a gente sabe que não são poucos. A gente, com 37 autistas, a gente tem 9 profissionais dentro da sede. Então, não tem como ter, assim, mais autistas nas salas e aproveitar os profissionais, porque o trabalho não fica bem desenvolvido. Então, a gente tem que respeitar muito essa necessidade do autista. Então, assim, cada 2 pessoas são 4 alunos, né, 4 pessoas. Sim. Então, tem algumas questões, algumas situações que para o tratamento deles e para a intervenção que a gente faz é vital. Então, a gente respeita muito isso. E esse trabalho que é realizado também lá com os cães terapeutas, de que forma tem dado resultado para essas crianças? É maravilhoso. Ontem mesmo eles retomaram, né, lá com os nossos atendidos. Quando eles veem o cão, eles, tipo, o Gustavo mesmo estava lá, ele já foi pro tapete, sentou e ele adora acariciar o cão, né? E hoje ele sabe que o cão é vivo, que o cão dá estímulo para ele. Uma vez ele achava que era um tapete. Ele não tinha nenhum tipo de ideia que ele podia ter um relacionamento com aquele cachorro, né? Hoje já ele respeita, ele já olha no olho, ele passa a mão, ele quer ficar perto do cão. Uma vez ele não se importava, ele era alheio a isso, né? Então, assim, é muito importante essa troca, né? Então, a gente sempre fala que o autista tem que ter um bichinho de estimação, ou pode ser um gato, um cachorro. Isso é bom por causa da interação com eles, sem contar a questão sensorial, né? Que é muito importante, né? Deles tocarem o cão, de toda a parte tátil. Então, é muito bonito, assim, o trabalho que é feito. Isso não gera uma preocupação de repente de a criança ir para a rua e tocar num outro cão que não tenha esse treinamento todo e de repente levar uma mordida e... Não, como é que é essa relação também? É uma curiosidade que eu tenho. Porque assim, ó, os autistas eles acabam interagindo se tu proporciona para eles. Então, assim, o que a gente tem que cuidar é se um cão de rua vem e quer atacar um autista, ele não vai saber se defender. Então, é isso, mas isso vai acontecer com qualquer outra criança, né? Então, assim, isso que a gente tem que cuidar. Hoje mesmo, na escola, a prof me mandou fotos do Gustavo acariciando um cão que fica sempre na porta do colégio. E ele é muito dócil, muito carinhoso, e todos os alunos gostam dele. E ele entrou no pátio e o Gustavo até tirou o tênis e ficou
se estimulando a parte sensorial, a prof oportunizou uma terapia ali naquele momento, né? Eu achei muito importante a prof ter essa visão, né? De fazer essa interação com ele, do carinho, da troca, e o cachorro muito amável, ficou bem pertinho, colocou a cabeça na perna dele, e ele lá com o pé, fazendo carinho, com a mão. Então, assim, é claro que isso tem que cuidar, não pode ser qualquer cachorro, que nem esses que vão do cão-terapeuta, são cachorros adestrados, são treinados para isso, né? Sim. Então, aí mais uma prova de que um animalzinho faz bem, não somente para as pessoas idosas, mas também para as crianças com autismo e outras deficiências, outras doenças que ainda a gente não consegue um diagnóstico 100% eficaz. Hoje aqui no Brasil a gente trabalha muito a questão da ecoterapia, né, que também a gente tem aqui em Erechim, né, muitos dos nossos atendidos vão até o patronato fazer a ecoterapia com o cavalo. Tem o cão-terapia, né, que é a sinoterapia, e nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, essa interação com o animal é tão maior que eles já trabalham com golfinhos. Na questão da intervenção, né, do autista. Então, assim, é bem interessante, assim, essa relação. Então tá, Mari, obrigada por ter vindo aqui ao estúdio falar um pouquinho da sede, falar um pouquinho do autismo, que as pessoas tenham mais conscientização que é uma realidade, a gente vai conviver no trabalho, na vida com crianças autistas e eles não são diferentes de nós. Imagina, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando para a comunidade Erechim um pouquinho do trabalho que a entidade faz, que autismo não é um bicho de 7 cabeças e não é o fim do mundo ter uma pessoa com autismo na família, né? Então a gente sempre coloca isso, e com essa série nova a gente quer que a comunidade cada vez mais inclua os autistas e interaja com os autistas, e que a gente respeite as diferenças e a gente consiga conviver com essas diferenças da melhor maneira possível, né? Isso aí. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa semana. De 8 a 13 de abril, a Oral Unique traz para você a Semana dos Implantes. Uma semana exclusiva e dedicada inteiramente a você que quer realizar o sonho de recuperar seus dentes. Não perca a Semana dos Implantes, de 8 a 13 de abril. É a sua chance de conquistar um belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3015-5555 ou WhatsApp para 99948-5500. Oral Unique, cada sorriso é único.